E aí, juventude, tudo bem com vocês? Que bom estarmos juntos mais uma vez nesse podcast que está sendo uma experiência fantástica para nós. Aliança, quanta coisa a gente já aprendeu. Aprendemos do cardápio peruano, aprendemos das nossas histórias, nossas aventuras e mais uma vez agora já a lição número 11 desse trimestre do ano 2021. E aí, meu amigo Ednei, meu amigo Kevin, tudo bem com vocês? Maravilha, Reinaldo, tudo certo? Vamos aí para mais um dia, mais uma semana, né? Mais uma semana. Estamos aqui firmes, né? A gente já falou bastante aí sobre alianças, né? Que elas demarcam um evento histórico na história pessoal de cada um. Vocês têm alguma história assim marcante que rapidamente vocês possam citar que mostra assim, caramba, Deus realmente se fez presente ali naquela hora na minha vida? Tem alguma coisa assim marcante? Deixa eu começar então. Quando eu era criança, eu tava comendo pêssego e tava com o caroço do pêssego na minha boca. E aí eu fiquei deitado com o caroço do pêssego, durazno em espanhol. Daí o pêssego entrou aqui. E aí parei de respirar, não conseguia respirar, não sabia ar. Eu só lembro que minha mãe ficou desesperada, começou a ligar para o hospital, né? E tinha uma outra pessoa junto com minha mãe me ajudando. Ela então colocou a gente de joelho para começar uma oração e eu não conseguia respirar. Sabe esse processo? Eu comecei a ficar com uma cor já roxa, assim. Quando ela terminou de orar, deixou eu em pé e pum, deu um soco nas minhas costas. Parece que o Espírito Santo falou isso para ela. Eu então joguei tudo, vomitei, tirei tudo que eu tinha, e lógico o caroço também. E aí eu percebi que por um segundo poderia ter morrido, mas de alguma forma Deus ajudou essa pessoa que estava ali para poder me dar um pouquinho de ar e poder ter hoje a oportunidade de contar isso para você. Né? Marcou muito a minha vida isso aí. Evento histórico. Evento histórico. Muito bom, hein, cara? E você, Ednei? Cara, eu acho que a minha experiência mais marcante com Deus, ela foi justamente no momento do meu batismo. Foi também no mês de setembro de 2002, numa primavera. Quantos anos? 9, eu tinha 12 anos. 12 anos. E eu era um adolescente, né? E eu cresci na igreja, né? Sou de berço adventista, mas foi ali nessa minha fase da adolescência que eu entendi realmente, né, o quanto Deus me amava. Eu costumava ler a minha Bíblia e tantas coisas, mas eu me lembro que eu tive estudo bíblico lá com um irmão da igreja que nós frequentávamos, uma pessoa muito querida da minha família. Ele era inclusive o ancião da igreja. E a forma como ele apresentou Jesus, né, como ele apresentou a Bíblia e as coisas da palavra de Deus mexeram muito comigo e me marcaram bastante naquela fase, né? E quando ele me falou do batismo e o porquê eu deveria ser batizado, eu me lembro que a frase principal que ele utilizou é porque Deus ele queria ter uma aliança comigo, uma aliança que fosse duradoura. E eu fiquei pensando, por que eu, um garoto apenas, Deus quer ter uma aliança comigo? E aí eu me lembro de ter lido Jeremias capítulo 1, versos 4 e 5, né, quando Jeremias, Deus diz a ele, né, eu te escolhi no ventre materno, e a Bíblia fala que Jeremias respondeu, mas eu não passo de uma criança. E aí Deus diz a ele, não digas, né, que você é apenas uma criança, porque você vai dizer as minhas palavras, aonde eu te mandar você vai e tal. Então isso me marcou muito, né? E eu pensei, puxa vida, Deus ele quer ter uma aliança comigo, então eu quero ter uma aliança com ele também. Legal. Bonito. O tempo está correndo, né? Nós estamos aí, o tempo está voando. Rapidamente, o nascimento do meu filho, o caçula, né? O Reinaldinho, ele nasceu... Como é que chama ele? Reinaldo. Reinaldo Júnior? Não é Júnior, mas é Reinaldinho, que se chama. O Reinaldinho, carinhosamente. Ele nasceu, ele teve 3 paradas cardíacas. Uau! Ficou bastante tempo sem oxigenar. Que isso, e que desafio. A gente pensava que se ele sobrevivesse ia ter um monte de sequela. E nós oramos muito, entregamos a Deus e Deus, ele, graças a Deus, ouviu a nossa oração. E quando nós saímos do hospital, saímos com ele perfeito, não tinha nenhum problema, como se não tivesse acontecido absolutamente nada. Então, todas as vezes que eu olho para o meu filho, eu lembro desse fato e como Deus é bom para conosco. O tema dessa semana é uma aliança permanente, não é uma promessa que a gente lembra só do passado, mas é alguma coisa que nos reporta a esse momento agora. É impressionante, porque Deus está aqui falando conosco, nós estamos sendo a voz de Deus e de repente Deus quer fazer uma aliança agora
com uma pessoa que está lá do outro lado ouvindo a gente. Vamos orar por isso? Vamos. Eu posso só, antes de fazer uma oração, fazer um convite, pessoal que está nos ouvindo. A gente já está finalizando, daqui a pouco já finalizamos este podcast, mas seria legal que as pessoas que ouviram este podcast pudessem dar seu feedback. O que elas acharam do podcast, como foi essa experiência com o podcast. Então a gente abre a oportunidade no Instagram, fortes@apso. Se você gostou... @fortes.apso. Aparece aí, não sei se vai aparecer, né? Aparece aí. Aparece vai embaixo aparecer aí. Pra quem tá no YouTube vai aparecer. @fortes.apso. Isso. Então dá um feedback, o que você achou, gostou, porque legal. Assim a produção aqui, todo o pessoal que trabalha com isso vai se motivar a continuar fazendo, porque o nosso objetivo é que você possa entender melhor a palavra de Deus. Mas vamos para a oração. Se gostou do peruano, pode falar também. Se não gostou também... Meu pata nesse podcast, comenta aí pra gente. É isso aí. Apresentador do Novo Tempo. Exatamente. É um cara diferenciado. Vamos orar. Vamos orar. Que Deus quer fazer uma aliança com a gente. Muito bem. Eu oro e depois no final vocês oram, tá? Deus amado querido, obrigado por essa oportunidade. Nós estamos abertos para ouvir a sua voz. Por favor, se necessário for, faça uma aliança permanente conosco nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Vamos para o estudo? Aquilo que é antiquado, ele pode se tornar uma coisa nova, não é? É bacana, essa semana eu entrei num brechó, me chamou a atenção e eu entrei num brechó. E aí eu fiquei olhando lá, rapaz, eu comprei uma camisa de linho puro. Sabe por quanto? Por R$12. Que é isso? Rapaz, uma camisa e eu vou tirar aquela onda com aquela camisa. Eu vou te falar, essa aqui, ó. Vou falar. Publica uma foto no Instagram com a gente se encontrar. E é o seguinte, o antiquado, o que não servia para ninguém, né? O antiquado, eu abracei essa causa e vou usar. Deus, ele tem a capacidade de tornar as coisas velhas novas. Essa é a dinâmica de Deus. Essa semana a gente quer aproveitar esse tema, né, que o estudo central vai se basear no livro de Hebreus, né, capítulo 8, verso 1 a 13, e nós vamos adentrar no santuário para a gente conhecer um pouquinho daquilo que estava representado nos símbolos ali daquele santuário, nos ambientes do santuário, que tem a ver com essa aliança que Deus quer fazer conosco. Sim, eu me lembro bem que o Ednei, ele, né, gostou desse assunto e a gente vai deixar mais falar aí. Sim. Não, o interessante é que a gente comentou da semana passada que a lei de Deus era como se fosse um pedagogo que levava para Cristo, né? Uhum. E eu entendo também que o santuário é uma forma pedagógica da gente poder entender o plano de redenção. Isso. Eu acho que o povo, ao participar do santuário de forma bem prática, literalmente prática, eles entenderam melhor o plano de redenção. Então, só queria destacar isso. Quando a gente entende o santuário, a gente entende o plano de redenção também. E é isso aí. Eu posso ler um texto aqui que fala, o texto-chave, Hebreus, capítulo 8, versículo 1, que diz assim: ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor ergueu, não o homem. Ok? Então aqui, biblicamente, de forma clara, percebemos que existe hoje um santuário no céu e existe o santuário na terra. Para a gente poder entender então o santuário no céu, é importante entendermos o santuário da terra. E para isso nós trouxemos um especialista nessa área. E o especialista é Dr. Ednei. Ednei, por favor, o pastor Alberto Tim vai entrar por aquela porta ali, vai nos dar uma aula sobre o santuário. Entra aí. Comenta aí para nós, faz aquela introdução legal sobre o santuário. Eu acho interessante, Kevin, você comentou aí exatamente, né, a relação que há entre os dois santuários, os dois tabernáculos, né?
E na verdade essa é uma relação estabelecida pela própria Bíblia. E Hebreus ele vai nos lembrar aquilo que Êxodo também já havia falado, de que o primeiro tabernáculo, aquele da terra, aquele que Deus revelou a Moisés no Monte Sinai, ele na verdade era apenas uma figura, uma sombra, né? Uma cópia do verdadeiro que se encontra no céu. Tanto que Êxodo 25, se não me falha a memória, é o verso 8, quando Deus ele pede, né, Moisés, me faça um santuário para que eu possa habitar no meio do povo, aí ele descreve como seria esse santuário, aí lá no finalzinho do verso 40, ele vai dizer, tenham cuidado de fazer tudo conforme o modelo que foi te mostrado no monte. Então, se aquilo é uma cópia, é porque existe o original. E onde é que está esse original? É no céu. Em Apocalipse capítulo 11, verso 19, o apóstolo João ele diz que viu o céu aberto, né? Abriu-se o santuário de Deus e ele viu a Arca da Aliança ali naquele santuário. Então nós percebemos que há um santuário no céu que serviu como padrão, como a base para a construção do tabernáculo terrestre. E Hebreus ele reafirma esse conceito, mostrando que o sacerdócio de Cristo, que ele desempenha hoje nesse santuário, ele é superior porque ele se encontra em um tabernáculo também que é superior, né? Agora, para nós entendermos o santuário do céu, é como nós falamos aqui, nós temos que voltar ao santuário da terra e relembrar, né, os compartimentos, as mobílias e exatamente as principais funções, os rituais que ocorriam ali dentro, né? Agora, uma coisa que é muito curiosa e de repente pode ser contraditória se a gente não entende bem. A diferença de o céu é um santuário, o céu contém um santuário. Outra coisa também, se a gente pensa, porque na nossa ótica humana, na nossa existência pecaminosa, né, o santuário aparece justamente para fazer intercessão pelo pecador. E se no céu não tem pecado, por que um santuário no céu? Vai fazer intercessão de quem? Muito bom, hein? Rapaz, essa foi de rapaz do céu. Agora quero ver. Muito bem. Mas, pastor, essa é uma coisa interessante, né? Porque vamos pensar bem. O santuário terrestre, ele tinha toda uma arquitetura interessante, né? Deus tinha deixado os detalhes, Ele né? deu os detalhes, as cortinas, como é que funcionaria e tal. Agora, se a gente for analisar a fundo a história, nós vamos ver que tem um motivo do porquê o santuário ser como ele é, em termos de estrutura. Aquela tenda, com as divisórias que haviam, enfim, né? É interessante você perceber que o santuário, de certa forma, o santuário terrestre, ele também é uma releitura do Jardim do Éden. Por que eu afirmo isso? Isso é muito legal. Porque, em primeiro lugar, quando Deus ele cria Adão, ele dá a Adão uma ordem, cultivar e guardar o jardim. Sim. Essa seria a função dele, né, como o mordomo da terra. E a palavra que que Moisés, o autor de Gênesis, ele usa ao falar que Adão iria cultivar e guardar o jardim, é a mesma palavra que, se não me falha a memória, em Êxodo, é Levítico, ele vai usar também para se referir ao ofício do sacerdote de ministrar no santuário. Então, Adão tinha uma função sacerdotal no Jardim do Éden. E é a mesma função, ou então já estava prefigurando, né, ali uma função que lá na frente o sacerdote ele também desempenharia. E assim, só para acrescentar, existem características ou coisas que se repetem no Éden e se repetem no santuário, né? Exato. Por exemplo, uma coisa muito comum que talvez o jovem que nos ouve não se atentou. Quando Adão e Eva foram expulsos do paraíso, e eles iam ter um encontro com Deus, eles iam até o portão, até a porta do Éden, né? Porque eles não tinham mais permissão para entrar ao jardim. E havia um anjo com uma espada que guardava o caminho, não é? Diz a Bíblia, para a árvore da vida, né? A porta do Éden. E é interessante, lembra quando a Bíblia lá fala que no santuário lá, lembra? O santuário tinha 3 compartimentos, né? O pátio, o lugar santo e o santíssimo. A população de Israel ela tinha um acesso limitado ao pátio. Eles não poderiam ir além do pátio, no lugar santo, por exemplo. E é engraçado porque as cortinas que dividiam os compartimentos do santuário, e mesmo, né, a tenda como um todo, haviam anjos pintados naquelas cortinas, empunhando uma espada. Quer dizer, o acesso ao santuário era restrito e havia simbolicamente um anjo que estava guardando aquele acesso. Eles não podiam entrar naquele local, como eles não podiam entrar no Jardim do Éden também. Então, olha o paralelo que está sendo criado aqui. Isso, esse paralelo. E outro paralelo, pastor Ednei, eu sei que você também vai comentar disso, é a presença de Deus. Exato. Porque o santuário foi feito para que a presença de Deus seja
seja estivesse visto, como estivesse, homem, né? Farei o santuário para que eu possa habitar no meio deles. E isso é tão curioso, porque Deus ele quer habitar com o seu povo, mas o seu povo não pode habitar com ele. Olha o paradoxo. Deus ele quer viver com um povo que não pode viver com ele. Porque se eles comparecem à sua presença, eles são destruídos. Como que aquele povo poderia ir até Deus? E eu acho muito bonita a figura do sacerdote nesse caso. Porque quando o sacerdote comparecia perante Deus, porque ele tinha acesso ao local santo, né? Uma vez por ano, Uma vez por ano o sumo sacerdote tinha acesso ao lugar santíssimo. Quando ele comparecia perante o Santo dos Santos, ou mesmo no lugar santo diariamente, lembra que o sacerdote ele usava uma roupa, um peitoral, e haviam 12 pedras naquele peitoral, né? E cada pedra representava uma das 12 tribos. E olha que bonito isso. O sacerdote ele comparecia perante o Deus carregando no peito as tribos de Israel. Representando cada pessoa. Representando cada um dos filhos de Israel. Então, Israel não podia entrar no santuário, mas quando o sacerdote, o mediador deles entrava, eles carregavam no peito perante Deus e intercedia por eles perante o Pai. Olha como as conexões da antiga aliança vão se ligando já para a nova aliança. Cristo comparece ao Pai por cada um de nós também, carregando-nos no peito, né, dizendo: Pai, meu filho, perdoa, dá a ele uma nova chance. E aí, o pastor Reinaldo, aquilo que você perguntou, né? E como que é? Será que é um santuário no céu? O santuário é o céu. E eu imagino, por exemplo, que não há necessidade de no céu nós temos uma estrutura física como havia aqui na terra, por exemplo. Sim. Né? Até porque a leitura que a Bíblia faz do trono de Deus, ela é bem interessante, né? Diz que lá está o seu trono e o mundo é o estrado dos seus pés, né? É como se nós pensássemos talvez que o mundo fosse o pátio, nós não temos um acesso ao trono dele presencialmente, mas é lá que está o trono dele, né? É lá que ele habita, é lá que está o Santo dos Santos. E o véu que havia aqui, por exemplo, no santuário terrestre, tinha uma única função: impedir que quem estivesse no lugar santo contemplasse o que está no Santíssimo, que é a famosa Shekinah, né? A juventude aí que vai para os Campos gosta, né? Dessa famosa Shekinah. E aí era essa função. Mas qual a necessidade de ter um véu lá no Santo dos Santos? Nenhuma. Porque os que estão ali no céu, eles são puros o suficiente para comparecer perante Deus sem ser fulminados pela sua glória, né? Então eu imagino que a ideia de um santuário no céu não diz respeito tanto à questão da estrutura física, mas ao conceito do que acontece lá. Perfeito. Né? Exatamente. Ao conceito isso. Da presença, a presença de Deus, o seu trono. A Arca da Aliança está ali também, né? Porque João ele diz que ele viu a Arca da Aliança, então Deus ele tem o seu trono, ali está a Arca do Concerto no santuário do céu, mas como eu falei, né, é o conceito e talvez a estrutura é o que menos importa. E o importante é o desdobramento disso, é entender que Deus está revelando o plano dele, né? A aliança dele. Ele está dizendo assim: olha, eu não vou deixar vocês fora daí. Eu vou providenciar uma maneira de vocês poderem vir novamente para cá. Então, isso daí é o plano da redenção tornando-se conhecido para o homem e a possibilidade do homem ter os seus pecados perdoados e um dia voltar para casa, né? Sim, e aquela pergunta, pastor, que o senhor fez, eu acho que o senhor pode responder, que é: se lá é perfeito, por que precisa de um intercessor? Sim, essa pergunta é interessante. É verdade, mas eu fiz a pergunta. Então vamos pro especialista. Vamos pro especialista. Não, você é um especialista, vamos bater esse papo. Eu acho que é importante bater o papo. Vamos bater esse papo. Porque assim, existe ainda o pecado aqui na Terra. Existe o pecado. E ainda existe intercessão. E ainda existe homens e pessoas, mulheres que estão falhando. E ainda precisa de alguém que possa intervir. Então e depois, quando tudo for perfeito? Nós passamos a conhecer o céu a partir dessa história do pecado, né? Porque, na verdade, no plano original de Deus, nós teríamos esse livre acesso. Sim. Esse relacionamento seria aberto, pessoal, com os anjos, com o Pai, o Filho, o Espírito Santo. E o pecado faz essa separação. E aí, nesta forma condensada que a Bíblia nos conta essa história, nós temos então essas informações limitadas, porque o céu é muito mais do que isso que a gente possa imaginar. Sim. E nós passamos a conhecer o céu na dimensão do plano da salvação, que é todo o céu
dispensando o seu poder, a sua graça, a sua misericórdia para nós. Então aí nós conhecemos os papéis bem definidos da Trindade, nós conhecemos os papéis bem definidos dos anjos, né? Nós sabemos exatamente o que isso representa. Então aí, a partir daí, a gente entende que não há a expiação que é feita no céu, ela não é feita por causa daqueles que já estão lá, exato, mas para aqueles que estão ainda aqui na Terra, que somos nós. Legal. Isso já respondeu, né? Respondeu, perfeito. Para que comentar? Não, e a gente entende que existe uma profecia em Daniel, né? Uhum. Uma profecia bem clara sobre 1844, quando Jesus foi do lugar santo ao lugar santíssimo, né? E aí, Jesus apenas está esperando que o tempo da graça feche para que ele, então, possa se preparar e vir para nos buscar. Então, é um processo, e eu acho que isso nos ajuda a entender, o processo que vai existir um juízo. Uhum. Que vai existir um juízo. E que a gente precisa se preparar para esse momento, não por medo, mas sim porque a gente ama Cristo Jesus e a gente fez uma aliança com Ele, para viver com Ele para sempre. Então, são momentos e entendimentos importantes para que a gente possa entender o que vai acontecer no futuro. E quando a lição ela fala de aliança permanente, novamente, né, aquele assunto que a gente já tem abordado aqui, que algumas pessoas insistem em dizer que o Velho Testamento cumpriu um papel e não tem nenhuma ligação com a nova aliança, né, que Cristo veio oferecer. Mas todos esse modelo, né, do plano da redenção que acontecia no santuário, eles aconteciam para lembrança das coisas que viriam a acontecer. Sim. Paulo ele usa essa expressão como figura, lembrança das coisas. Então aí, quando o tipo encontra-se com o antítipo, então quando o cerimonial encontra com o moral, a figura, o cordeirinho que morria ali, ele deixa de cumprir o seu papel, porque o Cordeiro de Deus, São João 1,29, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, morre na cruz do Calvário. Então, essa parte aqui, ela deixa de existir, porque Cristo cumpriu o seu papel e no santuário celestial, ele dá continuidade ao plano da redenção e nós hoje estamos fazendo a mesma coisa. Ele não tem ele está entrando, né, na presença de Deus, carregando todos nós, carregando sobre si todos os nossos pecados. O Shekinah são as nossas orações que sobem a Deus todos os dias, né? Não, e é interessante que cada detalhe do santuário, ele tem uma lição muito importante pra gente, né? E você já comentou, Ednei, que o santuário ele tinha três compartimentos, o pátio, o lugar santo e o lugar santíssimo. E no pátio, a gente percebeu que ali tinha o altar, onde o cordeiro era sacrificado. E é interessante, uma curiosidade muito interessante, que todo dia eram sacrificados 2, é isso? 2 cordeiros. Se tiver errado, vocês me corrijam. O holocausto diário, um por volta das 9 da manhã e outro por volta das 3 da tarde, se eu não me engano. Isso. Se tiver errado... Sacrifício da manhã, o sacrifício da tarde, diz a Bíblia, sacrifício da tarde. E olha só que interessante. E a morte de Jesus, ele foi... na quinta-feira, sexta-feira, então, ele foi crucificado. Ele, então, começou esse processo de manhã e à tarde... Na hora nona, né? Que seriam as 15 horas. Às 15 horas, exatamente, ele descansou. Olha só que conexão impressionante, né? E a gente pode ir mais além ainda. Quando tem depois do sacrifício do cordeiro, vem o que em seguida? Vem, então, a pia, onde estava, que também tem um significado interessante. Eu não sei se a gente pode comentar sobre isso, detalhar um pouquinho. Claro. A gente está um pouquinho já avançando o tempo, mas eu acho que seria legal comentar sobre isso. Temos mais uns 5 minutinhos aí.
Pode falar. A pia era o batismo, que nós já falamos. Sim, a purificação, né? O sacerdote, antes de adentrar ao lugar santo, ele se purificava naquela pia, né? Aquela água que havia ali na pia. E aquele era um gesto já justamente simbolizando o batismo, né? A porta de entrada para uma relação com Deus passava ali por aquele ritual de purificação. O sacrifício, aí vem a purificação, e aí então na sequência acontece a mediação no lugar santo, né? É importante o jovem saber diferenciar a função diária, o serviço diário do serviço anual do santuário. O serviço diário, aquilo que você falou, né, Kevin? O sacrifício da manhã e da tarde, mais aquelas ofertas contínuas pelo pecado. Sim. O pecador arrependido trazia o seu cordeiro ao santuário, o sacerdote imolava o mesmo no pátio, sacrificava no altar, e ele adentrava ao lugar santo com o sangue daquele animal e aspergia sobre as pontas do altar de ouro, né, que estava bem no centro do lugar santo, ali no santuário. Lembrando, nós tínhamos também a mesa com pães em um lado e o candelabro com 7 castiçais de ouro do outro lado. Todos eles elementos também que de alguma forma apontavam para a pessoa de Cristo, né? O pão da vida, a luz do mundo. E aí temos o véu que separa, né? A incensário no meio. As orações dos santos, né? E outra coisa interessante, que as nossas orações, elas só conseguem ser elevadas a Deus, o Pai, através do sacerdote também. Do sacerdote, e Jesus, né, ali em João Jesus diz, né, tudo que pedirem em meu nome, né, peçam em meu nome e eu farei. Eu não sei se para o pessoal que está vendo aí no vídeo, né? Você no podcast imagina um cenário bem bonito aqui. Nós temos um cenário bem legal aqui do Fortes. Eu vou descrever atrás de nós. Aqui está uma cruz, não sei se dá para ver. Aqui está a escola sabatina e aqui o cordeiro, né? O cordeiro, os mandamentos de Deus que nós encontramos no lugar santíssimo. Aliança mosaica, aliança com Noé. Aliança com Noé. Tudo referente à aliança, né? Que legal, né? Esse é o tema que a gente está comentando agora. Mas continua, desculpa te interromper. Não, que isso. Mas assim, resumidamente, né? Então esse é o serviço diário. E nós temos o serviço anual, que é aquele que uma vez por ano, Levítico 16 diz, no 10º dia do 7º mês, o sumo sacerdote, ele adentrava até o Santo dos Santos para fazer a expiação do povo de Israel, né? E todos esses serviços do santuário, eles têm o objetivo, apontar para o futuro. Sim, e só acrescentando também no Arca da Aliança, né? Arca da Aliança. Sim. Dentro da Arca da Aliança, a gente sabe que tinha 3, as tábuas da lei, a vara de Arão e o maná. Ok? A gente sabe muito bem o que isso cada um significa. E em cima tinham 2 anjos, né? 2 querubins, é isso? Isso. 2 querubins. E é interessante que a Bíblia comenta que a glória de Deus ficava entre os anjos. Só que entre os anjos e a glória de Deus e os mandamentos de Deus e os outros instrumentos que tinham ali, tinha o propiciatório. E Hebreus fala muito disso sobre a aliança, que o próprio propiciatório representa quem? Cristo Jesus. Isso. Olha só que interessante. A propiciação pelos nossos pecados, né? A propiciação pelos nossos pecados. Então, entre as obras, entre a obediência a Deus e a glória de Deus está aqui em Cristo Jesus. Sem Cristo Jesus não faz sentido, né? Só esclarecendo para o jovem, né, que propiciação tem a ver com a palavra purificação. Né? Então é a expiação do pecado, né? A purificação, o perdão do pecado. Né? Às vezes ele ouve propiciação e não sabe o que é isso, né? Olha só, no santuário terrestre havia manifestação de graça ou a graça só se revelou na cruz do Calvário? O santuário terrestre ele é todo graça. Do cordeiro sacrificado ao juízo ali no Santíssimo, tudo era graça, né? Do começo ao fim. Eu imagino quando Deus pensou em fazer o santuário, né, com eles, ele falou, não, de todo jeito vou mandar a mensagem de que Jesus é o centro da nossa religião, o centro da nossa adoração. Acho que ele fez de propósito, para vocês verem que Cristo Jesus está... A gente ouve muito, né, que... É a nossa comunicação com Deus, né? Pode falar. Desculpa, a gente ouve muito que agora a gente está no tempo da graça. Não, a morte de Cristo é o ápice desse momento de graça. É o ápice desse momento. E é isso aí, vamos finalizar? O tempo passou rápido. Passou voando, né? Mas, cara, assim, só uma última consideração que eu faço, né? Deus, ele quis habitar conosco e ele fez um santuário e, infelizmente, nós não tínhamos condições de habitar com ele. Era preciso a figura de um mediador.
Aí João capítulo 1 vai nos dizer que quando Cristo veio, ele armou o seu tabernáculo entre nós, né? Porque lá diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós. E essa palavra habitar tem a mesma a ver com a ideia de tabernacular, construir o seu santuário entre nós. Então em Cristo mais uma vez habitamos com Deus, mas ainda assim não é uma habitação perfeita, porque nós não estamos em contato direto com o Pai. Aí a gente se lembra da Nova Jerusalém, quando diz que eis agora o santuário de Deus com os homens, e ele habitará no meio do seu povo, e será o seu Deus, e eles serão o seu povo. Um dia, jovens amigos que nos ouvem, nós estaremos com Cristo. Amém. Eu quero só citar uma frase de C.S. Lewis, quando ele disse... Não, essa é boa. Tava faltando, né? Essa é pra finalizar. Não, tava faltando. Só uma frase de Lewis, quando ele disse, né, que eu descobri em mim sentimentos que nessa vida nada pode explicar. E isto me mostra que eu não fui feito para esta vida. Eu sou feito para uma outra vida que ainda vai vir. E essa é a verdade, né? E eu acrescento, né? A gente, como líder espiritual, a gente faz muito velório, né? E a gente vê que nós não fomos acostumados para passar por isso, por despedidas. E se a gente não foi acostumado para isso, é porque Deus tem um plano muito melhor para a gente, né? Com certeza. Ellen White, maravilhosa graça. No dia 2 de maio de 1974... o texto diz assim: a aliança de misericórdia foi feita antes da fundação do mundo. Ela existiu desde a eternidade e é chamada de aliança eterna. Tão certo como nunca houve um tempo em que Deus não existisse, nunca houve também um momento em que não fosse o prazer da mente eternizar sua graça à humanidade. Deus quer fazer exatamente isso conosco. Amém? Fazer oração. Vamos orar. Oremos. Senhor Deus, obrigado, Pai, por esta mensagem maravilhosa de graça e perdão que encontramos na aliança que é eterna. Amém. Lá no santuário terrestre, podemos vislumbrar um cordeiro que um dia será morto, mas é lá na cruz do Calvário que o tipo encontra o antítipo e então a sombra se encontra com a realidade e podemos compreender como um todo o propósito da salvação. E obrigado porque, embora ainda não vivamos a perfeição daquilo que o Senhor deseja, em breve, quando Jesus voltar e o seu reino for estabelecido nesse mundo, nós poderemos então habitar contigo, o Senhor habitará no meio de nós e seremos para sempre o seu povo e o Senhor será o nosso Deus. Amém. Que vivamos todos os dias sobre esta esperança. Por Jesus que nós oramos. Amém. Amém. É isso. Valeu, aí, gente. pessoal. Foi Então, muito por hoje bom. é só. Semana que vem tem mais. Com certeza. Valeu, galera. Até semana que vem. Tchau. Tchau.